E nós vamos fazer, então, uma leitura preparatória antes da nossa palestra do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, uma mensagem do Emmanuel intitulada Administração. Dá conta da tua administração. Jesus, está em Lucas, no capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos, de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, cerrando os nossos olhos, nos unindo a Deus e pedindo aos espíritos amigos que trabalham, que morejam na seara de Jesus, a bênção da proteção e do amparo a todas essas famílias que aqui estão representadas. Ampara-nos, Senhor da vida. Fazer com que nós possamos trazer ao mundo a nossa pequena contribuição, a nossa pequena doação nas atitudes corretas, nas ações coerentes, na administração dos recursos de que nós dispomos. Fazei, Senhor, que cada um aqui, nesse momento, possa trazer as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dificuldades e também os seus recursos, para que nós tenhamos condição de sermos orientados pelos amigos espirituais, pela sintonia que iremos dar nesse momento àqueles que zelam pelo nosso bem-estar. Permite, Jesus, que nós possamos aprender um pouco mais nessa noite sobre o teu evangelho, sobre a tua lição, sobre essa doutrina maravilhosa que tanto bem nos oferta. Fazei com que, nesses pequenos momentos, nós possamos dar de nós, por todos aqueles que necessitam muito mais do que nós, nesse momento. Ampara-nos a todos e ampara toda a nossa humanidade, que são nossos irmãos, especialmente aqueles que estão sofrendo nesse momento, Senhor. Que assim seja. Eu vou convidar a nossa Flavinha para falar para nós a respeito dos pais e dos filhos, né? Não lembro exatamente o título, mas é a respeito dos pais e dos filhos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Amém. Então, pessoal, muito obrigada pela oportunidade, obrigada ao nosso Pai Maior, né, a Jesus, pela oportunidade do trabalho e do aprendizado, né, porque fazer uma palestra é um aprendizado e tanto. Mas vamos lá. Hoje a nossa reflexão vai ser a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, né?
Então, a gente sabe que esse é um dos mandamentos enviados por Deus a Moisés, né, entre muitos. Um deles é: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Certo? Então, trazendo uma reflexão para os dias atuais e para ao longo, né, de muitos anos, o que realmente a gente tem visto, as notícias que a gente tem recebido, né, são de pais, os idosos principalmente, sendo jogados, né, muitas vezes, ou abandonados em asilos, sem cuidado, sem o devido cuidado que os filhos deveriam conceder-lhes, né, nesse momento da vida. Né, cresce cada vez mais o caso de maltratos com idosos, né, de maltratos físicos e psicológicos também, né, que talvez seja mais grave ainda, porque é uma total desconsideração por um ser que passou a vida toda, muitas vezes, se dedicando aos filhos, se sacrificando, se esforçando para dar o que comer aos filhos, para dar uma educação aos filhos, e no momento da vida onde ele precisa, onde ele falta forças para trabalhar, onde lhe falta muitas vezes lucidez, né, mental, para poder, para a sua cognição normal, natural, é um momento em que ele é simplesmente abandonado pelos filhos, né? Então, é muito triste esse quadro, e sem contar também que mesmo os pais que ainda não são idosos, né, o que a gente vê hoje na sociedade é uma inversão de valores dentro da família, onde os filhos estão mandando nos pais, onde os filhos estão exigindo, né, o que querem, os pais estão praticamente à mercê dos filhos, fazendo-lhe todas as vontades, não há respeito, não há ordem na casa, né, não existe uma hierarquia, né, não existe uma ordem realmente de quem veio antes tem mais experiência, então deve lhe passar experiência ao menor, né, o menor às vezes acha que sabe mais do que os próprios pais, né, então isso é uma coisa muito comum acontecer. Que os filhos respeitavam mais os pais, ou se não respeitavam, pelo menos temiam os pais, né? Dizem que bastava um olhar mais duro, que os filhos já se recolhiam e se colocavam no lugar deles. Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Então, é uma reflexão bem atual, que a gente precisa trazer à luz do Espiritismo, né? Por que será que Deus mandou esse mandamento para nós, né? Para ficar aí eternamente aos nossos olhos e a nossa reflexão, né? O Evangelho fala que o princípio do amor, o amor ao próximo e a caridade é uma das leis também, uma das leis divinas. Entretanto, com os pais, essa lei passa a ser uma obrigação ainda maior, porque a falta de amor aos pais ela passa a ser não uma falta, ela deixa de ser uma falta e passa a ser um crime. Por quê? Foram os pais que nos concederam a vida. Esse simples fato já é uma dívida que a gente tem com os nossos pais. O fato deles terem nos concedido a vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, já pode ser considerado uma dívida eterna que temos para com eles. Certo? Então, o honrar, quando ele diz honrar pai e mãe, ele quer além do amar, porque o amar, você pode amar, tá, eu amo, mas eu não faço nada pelos meus pais, né? Eu amo a Ofélia, mas eu não ajudo a Ofélia em nada, né? Eu amo a Carol, mas eu não lhe estou lhe provendo nada, de concedendo nada de bom. Então, o honrar, ele traz para chamar atenção, porque mais do que amar, você tem que respeitar, você tem que servir aos seus pais, você tem que lhe conceder tudo o que é necessário para lhe garantir um momento de vida, principalmente na velhice, né, nesse momento que ele está com as forças diminuídas, uma condição de vida digna, né?
Então, o que acontece muito da gente ver são pais e mães abandonados muitas vezes, ou colocados num quartinho no fundo do quintal, né? Às vezes a família mora numa casa muito confortável, né? Tem do bom e do melhor, e isola o pai ou a mãe lá num quartinho no fundo do quintal, como se ele fosse um ser que não fosse da família, né? Como se fosse um ente que não fosse da família, como se fosse um visitante. Né? A ordem de Deus aqui para nós, e que Jesus nos traz aqui como lembrança, né? É que todo cuidado conosco na infância. E em especial para os pais sem recursos, né? É que a gente demonstra a verdadeira piedade filial. Ou seja, aqueles pais que não têm mais a condição de garantir o seu sustento, né, de não ter, às vezes não tem nem o que comer, aí é que a gente prova realmente a verdadeira piedade filial. Porque não basta dar o estritamente necessário aos seus pais. Se você tem condições, você tem uma vida confortável, você tem também que lhe dar aqueles mimos que você lhe permite, aqueles mimos que você permite aos seus filhos. Né? Não é só dar a cesta básica todo mês, é proporcionar-lhe uma vida que ele, enquanto pai e mãe, lhe proporcionaram, enquanto você era dependente, enquanto você era filho dele e não era autossustentável. Né? Quantos sacrifícios os pais fizeram para poder dar aos filhos do bom e do melhor? Né? Às vezes tiraram do próprio prato para dar para o filho. Então, agora chegou o momento do retorno, né? É também de tirar um pouquinho do seu supérfluo para conceder esse carinho ao pai e à mãe, certo? E ele coloca uma verdadeira, como se fosse assim, um mandamento realmente, né? E ai daqueles que não amarem seus pais e suas mães, e não os respeitarem, né? E não os honrarem, né? Ele diz que serão severamente punidos por isso. Mas tudo isso tem uma causa, né, gente? É porque, se a gente for parar para pensar como se formam as famílias, né? Que aí a gente já vai entrar aqui no quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é um outro item desse capítulo, quando Jesus questiona, né, que os apóstolos chegam, olha, sua mãe está lhe chamando lá fora, ele questiona a mãe, né? Aos olhos de um leigo, aos olhos de uma pessoa que não entende, que leva ao pé da letra, vai achar que Jesus desconsiderou a própria mãe, né? Tratou a própria mãe como se ela não fosse nada, como se ele não considerasse a própria mãe. Mas aí, nessa oportunidade, Jesus vem nos trazer uma outra lição. Ele vem trazer para a gente a lição da diferença entre o parentesco corporal e o espiritual, né? Que a gente sabe que as famílias muitas vezes são de espiritual, mas na maioria das vezes, pela nossa própria condição de prova e expiação desse planeta que nos encontramos, as nossas famílias muitas vezes têm espíritos que endividados uns com os outros. E talvez esse mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, seja uma condição em que nos encontramos. Por quê? Porque temos famílias totalmente desestruturadas. Como minha mãe falou no início, antes de começar a reunião, é a mãe matando o filho, é filho matando o pai, é pai, né? É uma desordem total. Então, talvez esse pedido de ordem dentro da família, dentro do lar, é porque sabe que espíritos incompatíveis ou espíritos que têm uma dívida uns com os outros vão renascer, vão
reencarnar na mesma família. E ali, com certeza, vai haver algum mal-entendido. Vai haver uma discórdia, né? Então, e que apesar de tudo, né, muitas vezes a gente sabe que os pais não são tão bons assim, ainda assim, a nossa obrigação é amá-los, é respeitá-los, e pelo simples fato deles terem nos proporcionado a possibilidade de estarmos reencarnados nesse planeta, nesse momento. Que foi uma coisa que a gente pediu muito para estar aqui, né? Então, no momento do nosso planejamento reencarnatório, essas pessoas, esses seres, esses tesouros, que a gente pode dizer, se dispuseram a nos dar a vida física, a nos dar o corpo físico. E muitas vezes em condições muito difíceis, né? Muitas vezes um filho que foi um assassino do outro na outra encarnação. E muitas vezes essa pessoa vem, não, eu aceito essa pessoa como meu filho, porque eu quero aprender a amá-lo, eu quero perdoá-lo. Certo? E a mesma coisa é um filho. Por que existem tantos filhos também que não conseguem ter o afeto pelos pais? Da mesma forma, houve vamos dizer, um desafeto no passado, numa vida passada, e que nessa encarnação estão tendo a oportunidade de reaver, né, de aprender a amar um pouco, de aprender a conviver, nem que seja, e assim construir a partir daí uma relação de amor. Minha filha, eu não posso te responder agora. Marcela está fazendo pergunta a respeito da palestra aqui. Então, assim, fica aí. Esse entendimento, né, da parentela corporal e espiritual, ela é muito importante para a gente ter esse conhecimento, porque a gente vai entender que na nossa família vai haver espíritos afins, espíritos nada afins, né? E que esse mandamento vem nos ajudar a nos esforçar a amar aquela pessoa que não nos é, vamos dizer assim, bem-vinda, que não nos é afável, que não nos é amorosa. Né? Então, eu consigo fazer essa conexão, né? O porquê desse mandamento de Deus, amar, honrar vosso pai e vossa mãe. E aí ele fala aqui da ingratidão dos filhos, né, e dos laços de família, e continua nessa trajetória, né, de que o espírito, ele muitas vezes sucumbe em reencarnar nessa família, mas ele entende que a única forma dele rever os seus erros, reparar os seus erros, as suas dívidas, estando em contato com aquele inimigo do passado, né, e tentando assim construir uma nova história. E aí fala também, pede muito em relação aos pais e mães, né, que amem seus filhos também, que eles proporcionem da melhor forma, né, o amor que lhes puder dar, né, que os eduque dentro da moral correta, né, que aceite aquele filho rebelde, que aceite aquele filho que não honra, né, que faça o papel de pai e mãe também, porque ele será recompensado, né, por Deus e pela justiça divina. Né? Então, em ambas as partes, a gente vê essa necessidade de amar ao próximo. Né? Os filhos em relação aos pais, muito mais, porque os pais consideram a vida, e aos pais em relação aos filhos também, porque pode ser uma forma de reajuste, pode ser uma dívida também que um pai ou uma mãe tenha com o filho. Né? Então, assim, em todos os momentos, em qualquer relacionamento familiar, a gente vê a necessidade de aprender a amar, de se esforçar para amar, para conviver com aquela pessoa, né?
Então, pode ser a criança mais difícil, pode ser uma criança que dependa totalmente de você, né, que esteja, de repente, impossibilitado até de se locomover por uma deficiência física, que dá trabalho, né, que vai lhe pedir toda a renúncia, né, a renúncia, principalmente das mães, de abdicarem dos seus prazeres terrenos, né, das suas vontades, às vezes do próprio trabalho, para se dedicar àquele filho, né, e essa é a função dos pais. A função dos pais é tão nobre, mas tão nobre, que a ingratidão dos filhos realmente pode ser considerado um crime, né? Você não prover aos pais todo aquele esforço, aquele sacrifício que os pais fizeram por eles durante a vida toda, é realmente um crime. Pode ser considerado um crime você não retribuir. Certo? Então, já está acabando meu tempinho aqui. E aí ele fala que a relação familiar realmente, muitas vezes são difíceis, mas que não é nada impossível de se conseguir, né? Amar aquele que está com a nossa convivência, né? Que está sob o nosso cuidado, ou que está cuidando de nós, né? É uma necessidade. Não é à toa que estamos ali reunidos na mesma família. É uma necessidade, é uma oportunidade, né, que a gente está tendo de rever os nossos erros e de resgatar uma relação que passa a ser uma relação saudável, que passa a ser uma relação que vá se estender à vida material, né? Ela vai transpassar essa vida material. Essas pessoas talvez façam a parte de uma família espiritual após esse momento aqui na Terra. Tá bom? Então, fica aqui o apelo dessa lição de hoje, né? Lembrando também que eu acho que essa relação pai e filho nos traz uma grande oportunidade de exercer a humildade, no momento que você tem que respeitar seus pais, que você tem que, muitas vezes, obedecer calado, né? Entender que aquilo ali que a pessoa é mais experiente, que a pessoa tem conhecimento, que ela quer o seu bem, né? Então, você tem que, muitas vezes, passar por cima do seu orgulho, passar por cima da razão que você acha que tem, e acatar a decisão dos seus pais, né? Acatar a experiência do mais velho, do mais experiente. Então, penso assim, que a relação familiar, ela não tem nada a perder quando a gente se propõe a amar, né? Apesar dos pesares, apesar das diferenças, eu acho que é obrigação de todos nós reforçarmos e construirmos uma relação sólida, baseada no amor. Ok? Por hoje é só. Eu agradeço, né? Espero que tenha ajudado aí na reflexão. Muito obrigada.